Estamos iniciando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIGNIMESP, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, aqui no campus Vila Rosália, onde nós estamos. Hoje nós vamos ter um podcast com uma pessoa que tem uma influência muito grande na nossa cidade, muito participativo, Joel Rodrigues. Ele é engenheiro civil, empreendedor e presidente da UMG, União Maçônica de Guarulhos. Como eu disse, o Joel Rodrigues é engenheiro civil, empreendedor, escritor e uma das lideranças mais atuantes no associativismo de Guarulhos. Com uma trajetória construída desde cedo no mercado de trabalho, acumulou mais de 2 décadas de experiência em engenharia, gestão pública e liderança institucional, com atuação em projetos relevantes em diferentes áreas estratégicas. Atualmente é sócio da JR Engenharia, idealizador do Engenheiro por Assinatura e presidente da União Maçônica Guarulhense, onde contribui para iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano, social e institucional da nossa cidade de Guarulhos. Tudo bem, Joel? Muito obrigado, Marchiori, obrigado pelo convite. Prazer. Agradecer também ao presidente, ao Elcio, grande amigo nosso. É um prazer estar aqui no programa com vocês da ZEC. Legal. Joel, vou falar um pouquinho mais da sua atuação profissional, empresarial, depois a gente vai falar também sobre a União. Você começou a trabalhar bem cedo. Já tinha a ideia de ser engenheiro? O que você fez no começo? Olha, o início da minha carreira foi, inclusive eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, foi como servente pedreiro dos meus irmãos. Toda a minha família, meus irmãos lá trabalhavam com isso e foi ali onde, com 11, 12 anos, antes dos 13, comecei a trabalhar, carregar lata, carregar bloco, fazer argamassa, e foi quando eu falei, vou estudar, porque isso aqui não é para mim. Não é isso que eu quero. Não é isso aqui que eu quero para mim. Com todo o respeito, mas claro. Todas as profissões, né? Mas foi aonde eu falei, olha, não quero ficar aqui queimando a moleira, e foi onde eu busquei minha vida estudantil. Uhum. Mas, no início, antes de decidir, eu tinha uma certa dúvida, se eu faria engenharia, se eu faria direito, se eu faria uma outra alguma outra área, porque assim, eu sempre atuei em diversas áreas diferentes. E acabou indo para engenharia, porque eu trabalhava numa empresa de engenharia, e foi ali que eu achei o meu caminho, quis construir alguma coisa nessa área. Bacana. E toda essa experiência, né, é realmente uma experiência bastante importante em termos de vida, de tudo. Isso causou algum impacto depois na sua vida profissional? Sim, com certeza. Uma das poucas, assim, coisas que a gente falava quando você está no início de carreira, até bom falar isso para os jovens, claro, hoje em dia. É importante, é verdade. Porque todo mundo fala de déficit de profissionais, etc. e tal. Uma das coisas da minha carreira que praticamente eu não dizia não para novas atividades, novas tarefas. Mesmo não sendo da minha área ou alguma coisa que eu dominasse efetivamente, quando chegava para mim eu não dizia não, eu ia correr atrás, ia tentar entender, aprender, para que eu pudesse entregar aquilo que estava me solicitando, até para poder ter bagagem. Claro. Né? Quando você pensa em crescer profissionalmente, você quer aprender de tudo, andar em todas as áreas da empresa, você saber desde a recepção, qual que é o trabalho importante de uma secretária, de uma recepcionista, até o cara que entrega um material, alguma coisa no almoxarifado, compras, etc. Então a gente corria em tudo que era lugar. Bacana, bacana. E você depois, você está formado há quantos anos? Fazem 20 anos, vai. 20 anos. 21 tá. Agora. Foram projetos importantes, projetos significativos que você trabalhou. Podia comentar alguma coisa sobre isso e que essa experiência te trouxe com bagagem? Olha, eu trabalhei em grandes projetos, em grandes atuações, inclusive na empresa que eu trabalhava, a minha área de licitações, contratos e planejamento. Bacana. Então, eu participei das primeiras grandes concessões de aeroportos do Brasil. Depois, eu migrei e fui trabalhar na área de óleo e gás, trabalhei na construção e montagem de plataformas, manutenção. Então, foram poucas áreas da engenharia em que eu não atuei, propriamente dito. Ainda faltam algumas figurinhas para completar meu álbum, mas chega lá um dia. Mas, assim, vou te falar que as grandes concessões, a mudança dessa política público-privada, as PPPs no Brasil, eu acompanhei muito bem. A mudança de norma de licitação, passando para pregão, algumas questões de infraestrutura, né? Essa parte de óleo e gás, foram alguns dos grandes projetos que eu participei, da reforma do aeroporto do Galeão,
Eu fiquei lá um tempo também trabalhando na área de administração contratual. Então, foram algumas dessas grandes obras do Brasil, as obras para a Copa, a empresa participou de algumas reformas, algumas obras de estádios e de trem, metrô, essa parte também, a gente trabalhou, acabou atuando em algumas partes disso também. Então, isso ajudou muito a gente a crescer profissionalmente e aprender bastante coisa. E você atua ainda nessa área ou não? Hoje eu estou atuando mais na área condominial, é um novo campo que eu tenho aí desde que eu deixei de trabalhar em empresa privada, né, propriamente dito, e comecei a empreender. Eu comecei a trabalhar nessa parte consultiva, até pela experiência que a gente tinha em grandes obras, né? Infelizmente, algumas áreas, elas demandam muita questão técnica, as pessoas não levam a sério essa questão profissional, essa questão da atuação de engenharia, falta engenharia em todas as áreas, e todas as áreas precisam de engenharia, né? A gente fala de infraestrutura urbana, a gente fala de manutenção, aqui nós estamos num campus universitário, aqui tem muita engenharia, tem manutenção, a gente está num estúdio que demanda manutenção, demanda engenharia, e a minha atuação nessa área condominial é porque justamente lá onde todas as pessoas, assim, a gente está num processo de transição das pessoas que moravam no interior, vieram para as cidades, para as capitais, elas cresceram, proliferaram e agora estão verticalizando. E essa verticalização, em muitos aspectos, estão deixando a engenharia, deixando as normas, deixando a técnica de lado. E aí eu vim atuar nessa área aí para ver se a gente consegue manter aí a responsabilidade técnica, os profissionais atuando com responsabilidade nesse campo também, que é pouco olhado. Tem um olhar muito tênue, tanto dos órgãos de regulamentadores, como dos órgãos públicos. Normalmente você mora em condomínio e o pessoal acha que é um feudo. Ali ninguém mexe, ali é o meu castelo, ali quem manda é o síndico, ele é o grande prefeito, e esquecem que esses grandes empreendimentos hoje, eles impactam diretamente na infraestrutura urbana. Claro, vias públicas, tudo, né, como um todo. E falando sobre, assim, especificamente Guarulhos, você atua bastante em Guarulhos? O teu foco principal? Hoje o meu foco é Guarulhos, eu iniciei em Guarulhos, apesar do trabalho engenheiro por assinatura, que é um serviço que eu desenvolvi justamente para levar de uma forma mais prática para os condomínios, até para poder desmistificar que contratar um engenheiro, contratar um profissional técnico, contratar um bom serviço é caro, e não é. Faz parte, inclusive, o podcast que eu atuo e da minha coluna também, eu engenheirando, é justamente isso, para mostrar para a grande população, para os empresários, para as associações, faço parte da SEAG também, sou vice-presidente da SEAG, que é necessário atuar com responsabilidade, com boa técnica, e que não é um absurdo. Engenharia e as boas práticas não são custo, são investimento. Claro. Quando você investe com um profissional qualificado, o benefício é muito grande, né? Seja em qual área for, né? Você economiza muito. Eu brinco que a primeira economia é não fazer de novo. Sim. Então, quando você compra mal comprado ou executa mal executado, você vai, no mínimo, fazer mais uma vez. Então, quando eu digo que é investimento, eu digo que já é 100% de economia. O retrabalho é verdade. O retrabalho... E todo mundo... Olha só, você tem seu médico de confiança, você tem seu advogado de confiança, você tem o seu contador de confiança, você tem que ter seu profissional de engenharia ou arquitetor de confiança. É verdade. Então, isso vai... Se as pessoas começarem a utilizar, a gente fala isso da nossa cidade, propriamente dito, falando... grande parte irregular, construções irregulares agora, recentemente, casa desabando aqui no laje caindo em cima, a família tendo sido... Porque cada vez as pessoas constroem, elas acham que é fácil, né? Só colocar um pouquinho de ferro para lá, para cá, que vai resolver, e não é isso. E não é só cálculo estrutural, né? A gente falando de construção propriamente dito, você tem na engenharia elétrica, na eletrônica, você tem de som e outras áreas que você precisa de um bom profissional. E se você comprar ou fazer errado, não é só aquela execução propriamente dita do processo. Comprar direito, né? Comprar uma coisa que resolva o seu problema e que não seja o mais caro, mas também não seja o mais barato ou aquilo que vai te prejudicar, te trazer um custo desnecessário depois. Às vezes é um investimento da vida da pessoa, né? Que acaba indo embora, né? É muito sério isso. Uma das coisas que eu tenho atuado muito é a inspeção justamente do investimento do sonho, da casa própria. Então agora, principalmente em Guarulhos, nós estamos vivendo um processo de verticalização muito grande. Isso começou lá nos anos 2000,
como em todas as grandes cidades. Guarulhos era um terreno mais barato que São Paulo ou outras cidades, acabaram migrando para cá. E isso tem se acelerado muito nos últimos meses, nos últimos anos. E as pessoas compram seu imóvel sem saber o que estão comprando. E ela vem da casa com aquele pensamento, olha, eu vou comprar, depois eu vou reformar, vou deixar do meu jeito. E apartamento é diferente de casa. Muito diferente. Você não entra reformando, você não modifica. O que você comprou é o que você comprou. Hoje em dia, ainda mais nessas novas obras, quanto muito pintar. Então você consegue alterar a decoração, pintura, parede, mobiliário. Quase impossível, né? Parede é praticamente impossível, porque hoje a grande maioria está sendo construído com bloco estrutural. Então você não vai alterar a parte estrutural. Não, Ah, Joel, mas tem hoje outras tecnologias. A maioria das outras tecnologias também você não vai poder mexer. Sim. Ou você faz a parte interna completamente móvel, né? Que você possa, a gente chama de módulo, né? Você pode mexer nela como um drywall, alguma coisa assim, senão você não mexe. E as pessoas compram aquele sonho e não sabem que não pode modificar, depois fica com surpresa. E também tem a qualidade. Infelizmente, a qualidade de alguns produtos estão muito abaixo do aceitável. Do aceitável. Né? Então, hoje, um dos serviços que eu tenho feito é essa vistoria de recebimento de imóveis novos, onde a gente verifica se está dentro das normas, se aquilo que, primeira coisa, se o que você pagou, o que você comprou, está sendo entregue. Se está sendo entregue dentro das normas. E aí vem no terceiro passo, é se aquilo pode ser modificado, não pode ser modificado, se afeta ou se não afeta a estrutura do condomínio ou do prédio. E cada vez menos você Às pode vezes mexer até acabamento não pode mexer, muitas vezes, né? Justamente. E olha só, isso é uma discussão que eu tenho levado junto para dentro da Associação dos Engenheiros e com alguns outros profissionais. A SEAG é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos, isso, né? Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. E eu tenho discutido isso, inclusive vai ser palco de algumas discussões no podcast, falando de normas construtivas. Hoje, cozinha não é área molhada. Como não? Lavabo, chama lavabo. Lava. E não é área molhada. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que as construtoras fazem? Elas colocam um ralo e dizem, olha, esse ralo é para uma emergência. Que emergência? Né? Se tem torneira, tem entrada, tem que ter uma saída. Claro. E hoje eles não impermeabilizam. E a maioria dos motivos de você dizer, olha, eu vou deixar aqui, ó, você escolhe o seu piso, você escolhe o seu acabamento, estou te deixando você personalizar. A ideia é para baratear o custo de você não impermeabilizar e jogar essa responsabilidade para quem comprou. Então hoje, quando você mexe no piso, e eu discuto muito isso de reforma, inclusive com profissionais de engenharia e arquitetura, puxar a orelha deles aqui, que o cara fala, não, é só uma reforminha. E dentro de um apartamento eu só vou trocar o piso do banheiro, só vou trocar o revestimento. E olha, é justamente ali que gera o problema, porque é ali que vai infiltrar. Claro, e o de baixo que vai é o de baixo, é do lado. Isso que as pessoas não entendem. Quando você mora num apartamento, tanto em cima como embaixo, como dos lados, tudo impacta. Sim. Desde o ruído, que são paredes cada vez mais finas, lajes cada vez mais esbeltas, né, mais finas, para você ter menos custo com a parte de estrutura, só que você tem o ruído. Então a pessoa fala, quer trocar o piso, mas não quer colocar uma manta acústica. Ah, mas ninguém me falou, e não leem o manual. Isso é uma outra coisa. As construtoras entregam o manual na entrega das chaves. É aí que o cara tem um choque, de que todo o sonho de modificação dele vai por água abaixo. Porque lá diz que não pode fazer nada. E aí brigam com a gente, os profissionais dizendo, mas vocês não querem fazer. Não é que a gente não pode. Poxa, se o dono... Você comprou o seu carro, no manual do carro diz o seguinte, olha, os carros elétricos, você não pode colocar numa tomada comum, pode dar um curto, pode sobreaquecer, tem que ter uma tomada específica, porque é um cabo específico, etc e tal. O cara que liga na tomada de casa vai pegar fogo. E muitas vezes até em condomínio que não tem infraestrutura para isso, né? A maioria deles não tem, porque o condomínio, ele não, às vezes não tem infraestrutura para você colocar ar-condicionado. Imagina um carro elétrico. Imagina um carro elétrico, que você demanda, não é nem a carga, mas é o cabo e a preparação para um surto, para um circuito, etc e tal. Hoje é tudo muito dimensionado, muito justinho, para evitar custos adicionais. É diferente que quando a gente pega
a construção dos tempos mais antigos, que você, né, construía uma casa, você podia fazer um prédio em cima, porque o cara superdimensionava a estrutura daquelas vigas, daqueles pilares. Hoje não é assim, é tudo esbeltinho. Olha, aguenta 150 quilogramas força por metro quadrado. Isso quer dizer 150 quilos numa carga pontual de 1 metro. Isso é o que estão entregando de laje hoje. Se você quiser colocar um aquário, você não pode. Porque vai pesar mais. Vai pesar mais que isso. E as pessoas querem colocar ali churrasqueira na varanda gourmet, querem colocar sofá, querem colocar televisão. E aí vão fazer uma festa com 20 pessoas dentro de uma varanda. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É bem por aí. Então, mas realmente hoje a gente vê esses desafios, principalmente em condomínio, porque as pessoas não estão nem preparadas para viver em condomínio, o que também é outro problema, né? Olha, eu vou dizer uma coisa bem impopular aqui, mas a gente brinca que condomínio nasceu para dar errado. Porque você imagina o seguinte, e aí eu falo que é uma cultura brasileira, é cultura brasileira, cada povo, cada local, cada cidade, e eu tenho viajado para alguns outros locais, inclusive para fazer em feiras, para falar do engenheiro por assinatura, e a gente vê que, por exemplo, Brasília tem muito condomínio, mas muito horizontal. Você vai para Goiânia, você vai para Porto Alegre, a cultura é diferente mesmo condominial. O vertical é muito mais complexo. São Paulo, como é a locomotiva do Brasil, a gente tem muito sítio profissional. Então agora você fala o seguinte, de colocar numa cultura como a nossa, acostumado ao churrasquinho de final de semana, assistir jogo, fazer festa, receber as pessoas, você pega pessoas de diferentes culturas, diferentes locais, porque São Paulo, né, todo mundo vem para cá, e coloca tudo num caixote. É complicado. É muito complicado. Então, eu brinco, o síndico é um Eu herói. já fui síndico, você acredita? Olha, é uma experiência que eu não... Assim, tem gente que gosta, né? Acaba sendo até síndico profissional, né? Mas eu não gostaria de ir novamente, não. Vai falar que o cabelo branco veio daí, né? Olha, boa parte dele. Dá um recadinho pro pessoal, claro. Já. Estude no mais completo Centro Universitário de Guarulhos. Faça agora sua inscrição na FIGNIMESP. São mais de meio século de tradição, com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágios, porque a FIGNIMESP, o protagonista é você. Acesse já o site www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333. 11 3544 0333. Joel, conta um pouquinho dessa sua... Você tem essa trajetória importante no associativo em Guarulhos, você falou da OMG, também da SEAG. Você gosta do associativismo? O que você enxerga nisso? Eu não só gosto, como vivo muito isso. Tanto que já fui associado da CE também, quase quando a gente estava migrando para aquela área de Cumbica, sim, quase acabamos indo para a ZEG, mas assim, eu não só gosto, como acho fundamental essa participação associativista, porque não só dos profissionais, porque eu faço parte de associações que são de profissionais e associações que são de empreendedores. Eu não falei de uma, eu faço parte, eu sou presidente do Conselho Fiscal da APMEG, que é a Associação dos Pequenos e Microempresários de Guarulhos. Eu gosto de umas confusão, eu gosto de uma dor de cabeça. Eu também sou assim. Então, assim, quem é mordido, né? Já fiz parte do Rotary, etc e tal. Eu acho assim, que a gente vive em sociedade. E quando você fala de sociedade, você fala de associativismo, direto ou indireto. Claro. Se você mora numa comunidade, e essa comunidade tende a se organizar. A principal organização dessa comunidade é os empresários se juntarem entre os empresários, os profissionais se juntarem entre os profissionais, e aí eu não falo de entidade de classe fiscalizatória, como a OAB, como CREA, como CAL, como a associação, né, você fala aí da educação física e de outras. PAMAG também, tem várias associações. Né? Eu falo do associativismo de raiz, né, pé no chão, né, o chão de fábrica, que são os empresários, que são os profissionais diretos, que aí você tem outras associações, você tem a ACE, você tem a PEMEG, você tem a ZEC em Guarulhos, que é muito forte. Se essas entidades, se essas pessoas não se juntam, parte da nossa comunidade, ela fica muda. É verdade.
E não tem interlocução, por exemplo, com o poder público. Exatamente. Então, chegando nesse caminho, inclusive da importância delas. Se você não se organiza, porque muitas vezes o vereador, o deputado, o prefeito e outras partes que representam uma certa parcela da sociedade, ela não é uma parcela do profissional de engenharia, não é uma parcela do empresariado. Você tem vereador, deputado federal e deputado estadual, senador, presidente, governador, prefeito, que é engenheiro, mas não está lá pela engenharia. Não. Ele é empresário, mas não está lá pelos empresários. É política, né? É política, é diferente. Quando você pega a associação, associativismo, você realmente tem uma parcela organizada dessa sociedade. Verdade, concordo. Que vai discutir e trazer as pautas dessa parcela. E que dá muito apoio. Não é só cobrança, mas é justamente estar lá para apoiar, né? Claro, claro. Porque a gente quer que a sociedade cresça como um todo, né? E você fortalecendo os segmentos da sociedade, seja empresarial, seja na questão de classes de engenheiros, você fortalece a cidade como um todo, né? E é fundamental, inclusive, para ajudar a Sim. orientar a classe política, o poder público, direcionando essas políticas. Porque você não pode ter, por exemplo, um bom desenvolvimento de uma cidade, de um município, de um bairro, de qualquer que seja, se você não tiver empresa, se você não tiver comércio, se você não tiver fábrica, se você não tiver escola, se você não tiver uma universidade, se você não tiver bons profissionais, um bom médico, Sim. uma clínica, um veterinário. Concordo. E você sabe que, assim, eu não gosto muito dessa questão partidária. Sabe, não é muito meu viés, nunca fui filiado a partido nenhum, porque eu não vejo na política partidária, mas na política empresarial, política social, essas coisas, associativismo como um todo, eu sempre me vi, porque eu acho que é uma contribuição que eu dou para a sociedade sem ter esse envolvimento político, né, partidário. Até porque você é voluntário, né? Sim. E muitas vezes não é nem voluntário, você paga para estar ali. A maioria das vezes. Então, a maioria das vezes. Eu tenho muito orgulho disso, porque a gente, por falar que a gente gosta dessas confusão, né? Mas a gente paga para tentar ajudar, para estar ali, para tentar ajudar a sociedade. E eu acho fundamental um profissional que ele trabalha com a boa ética, que trabalha visando o seu desenvolvimento, porque ele tem que o profissional, o empresário, o empreendedor que trabalha na área associativista, primeiro que ele já sabe que ele não está trabalhando só para ele. Ele está procurando um desenvolvimento de todo daquele, vamos chamar agora os termos mais modernos, né? Aquele ecossistema, porque se não tiver uma sociedade boa, se não tiver uma sociedade bem estruturada, com capacidade de consumo, ela não vai me contratar, ela não vai comprar de mim. É verdade. Ou eu não vou ter um bom profissional para trabalhar na minha empresa. Então, se todo mundo não se desenvolve junto, o que é diferente, às vezes, da política partidária, aquele que só aquele seu partido se desenvolva, só aquele seu partido tenha poder. E a gente não, a gente quer desenvolver todo mundo para que todo mundo cresça. Isso é o associativismo, isso é o cooperativismo, né? Concordo. Bom, Joel, agora eu queria falar um pouquinho sobre a maçonaria. A gente sabe, a maioria da população como um todo não tem tanta informação o que é a maçonaria, o que ela faz, qual é o papel dela na sociedade. Eu queria que você fizesse uma síntese do que é a maçonaria, do que é uma loja maçônica, do que é uma potência dentro da maçonaria e, por fim, o que é a União Guarulhense, Maçônica Guarulhense. Vamos lá. A maçonaria, ela é um movimento, vamos falar assim, porque você tem várias denominações, mas ela é um movimento filosófico, iniciático e de desenvolvimento dos seus indivíduos, daqueles que fazem parte. Para você participar, você tem que ser convidado. Eu gosto de fazer um paralelo, eu acabei de falar com outras entidades, que você também tem que ser convidado, porque você está ali como Rotary, como Lions, e outras associações, né, que você acaba, às vezes, buscando, mas você acaba entrando se alguém te convidar. A maçonaria é da mesma forma. E ela visa o aperfeiçoamento. É uma individual de cada homem, de cada membro que acessa ou que entra na maçonaria. Em princípio, ela parece ser bastante egoísta. Por quê? Eu entro na maçonaria para eu ter o meu desenvolvimento filosófico,
é uma escola filosófica de liderança e de ética, vamos chamar assim, para a gente deixar 3 pilares apenas. Então, ético, filosófico e de desenvolvimento pessoal, e aí entra profissional, entra todos esses casos. Quando eu trabalho o meu desenvolvimento enquanto homem, enquanto ética, enquanto filosófico, enquanto moral, eu me transformo num homem melhor. Eu sendo um homem melhor, eu vou atuar na minha sociedade ou no meu entorno de uma forma mais ética, mais moral, né? E melhor. Então, a maçonaria em si, ela reflete na sociedade por meio dos seus membros. Você tendo um cara mais ético, um profissional mais qualificado. A gente busca, inclusive, essa questão hoje muito perdida da tolerância, do debate de ideias, de a gente, por exemplo, estar aqui conversando, você, por exemplo, ter uma opinião, eu ter outra, eu vou escutar a sua opinião, vou dar os meus contra-argumentos, vou dar a minha e está tudo certo. Acho que além da tolerância, respeito também. O respeito, exatamente, que começa aí, a tolerância começa pelo respeito. Primeiro que eu tenho que respeitar a tua opinião, a tua, da onde você tirou isso, todo mundo tem uma forma diferente de enxergar. Isso é meio científico, né? Já dizia Einstein, né? Tudo é relativo. Então, a maçonaria basicamente é isso. É uma escola de liderança, de aperfeiçoamento moral e ético daqueles seus membros. As lojas congregam esses homens, esses membros. Existem diferentes ritos, diferentes lojas. Em Guarulhos nós somos 36 lojas. Poxa vida, é um número expressivo, né? Em São Paulo e Brasil nós temos... vou falar de São Paulo porque aí confunde um pouquinho potência com obediência e a gente aqui não está no detalhe. No detalhe, mas em São Paulo nós temos 4 potências diferentes. Eu fiz um exemplo antes que a gente falou de Lions e Rotary, né? Assim, bem chumbraguinha essa minha comparação, mas você tem 2 instituições que elas têm praticamente, guardadas as suas devidas proporções, a sua finalidade muito similar, mas que obedecem em instituições ou estão vinculadas a instituições diferentes. Assim é a maçonaria. É como se você, por exemplo, eu sou maçom do GOB, por exemplo, e o GOB é o Grande Oriente do Brasil, é como se fosse um país, ou vamos falar em São Paulo como se fosse um estado. E aí eu tenho o GOB Rio de Janeiro, o GOB Brasília, o GOB Rio Grande do Sul e assim por diante. Mas eu tenho as grandes lojas, que aqui em São Paulo é a GLESP. É como se fosse um outro estado, dentro do estado. Aí você tem o GOP, que é o Grande Oriente Paulista, e você tem o GOSP, que é a mais antiga dessas 4 potências aí também. Então, são como estados. E as lojas são como cidades ou bairros dentro desse contexto geral. E o que é a UMG? É a União Maçônica Guarulhense, é uma associação de maçons. Ela não está vinculada ao GOB, não está vinculada ao GOSP, não está vinculada à GLESP, não está vinculada à potência, não está vinculada ao GOP. Tal qual, por exemplo, seria, a gente falasse assim, olha, eu sou uma associação de engenheiros. Eu não preciso estar ligado ao CREA. No nosso caso, a gente é uma, né, falando um paralelo com a SEAG, a Associação de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos e Tecnólogos. Os tecnólogos têm o Conselho dos Técnicos, os arquitetos têm o CAL, os engenheiros e agrônomos têm o CREA. Então, a gente não tem aquela vinculação direta, somos de profissionais. Tal qual a ZEC, né? Você tem lá vários empresários. Mas não é só o empresário de imobiliário, não é só o empresário. Você tem industrial, comércio, serviço, tudo. Então, tal qual é a Associação dos Maçons. Para a gente não importa se ele é de uma potência, se ele é de uma loja, se ele é de um rito. Ele é maçom, está ativo, ele pode ser membro da nossa associação. Bacana. E qual o papel de cada uma em termos para a sociedade? A formação, já entendi, perfeito, acho muito, muito importante esse tipo de compra. Mas o que a sociedade ganha com isso? Olha, tal qual as demais associações, no nosso caso, ela serve para potencializar as atividades, às vezes, das lojas. Tem um viés filantrópico. Tem filantropia. Às vezes, uma loja ela tem um projeto filantrópico, e esse projeto filantrópico, ela sozinha, eu vou fazer aqui um outro, né? Às vezes, uma empresa quer fazer um projeto social na sua comunidade. Uma empresa. Essa empresa sozinha, ela vai ter o seu impacto positivo. Verdade. Mas determinado pelo tamanho e pela força que ela tem sozinha.
Se ela naquela região se junta com mais 2, 3 ou 4, o impacto vai ser muito maior. O impacto vai ser muito maior. Então, o papel da OMG é isso, é gerar esse impacto dos maçons, dos irmãos, junto com as suas lojas, transformando num impacto maior ainda para a sociedade. Bacana. E diferente das associações que elas são ou classistas ou de empresas, né? Você tem as ex, você tem as seccionais, que ela traz um único viés, vamos falar o seguinte, um único aspecto econômico de tudo. Ela tem empresário, ela tem empreendedor individual, ela tem advogado, tem médico, tem todas as áreas. Então a gente tem uma visão maior e mais ampla de participação nesses, por exemplo, nos projetos, nas atividades sociais e da cidade em si, uma condição de você ter dentro do seu quadro formas diferentes de ajudar ou de ver o mesmo problema. Bacana. Eu falei isso de maneira provocativa, porque só o fato de você formar pessoas, formar cidadãos éticos, compromissados com o bem comum, tendo valores, isso já é uma contribuição fantástica, né? Eu quis provocar com o objetivo só de... Porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas na prática, como é que funciona isso? Na prática, são pessoas melhores, pessoas, né, com valores melhores. Isso é excelente, né? E aí, uma das perguntas que sempre me fazem, não sei se está no teu roteiro, mas o pessoal fala assim, e qual que é o impacto? Para que a gente quer falar da OMG agora? O que mudou? Da onde que ela veio? Ela não é uma associação que começou ontem. A OMG, propriamente dito, oficialmente, com CNPJ, constituída oficialmente, ela existe desde 2017. Fizemos 9 anos agora, de 17 de março. No entanto, ela vem de uma iniciativa de mais de 30 anos. Veio antes dela teve a Mareg, que é a Associação dos Maçons Regulares de Guarulhos e região. Depois teve o Conselho de Veneráveis, e aí veio a OMG. Por que a gente está dando maior destaque para ela agora? Porque a gente entende, e aí é um papel até do meu perfil ser um pouco mais atirado, vamos falar assim, e de um novo ciclo, de mostrar para a sociedade que a maçonaria ou a necessidade de você mostrar um aspecto de mais tolerância, de mais respeito, de mais diálogo e de apoio às demais instituições, sem aquele ou você é uma coisa ou você é outra, ela pode ser feita. É retomar o diálogo e mostrar que nós estamos aqui para ajudar. A maçonaria, historicamente, e aí, assim, é uma coisa que, aí é uma opinião pessoal, não posso falar em nome da OMG por isso, ou da maçonaria em geral, mas é uma visão que eu tenho, é que a maçonaria ela teve uma importância muito grande no aspecto da história, inclusive do nosso país. Bacana. Eu conheço. Fundação da República, independência do Brasil. José Bonifácio, né? Exatamente. A gente fala do diálogo, né? Nós tínhamos dentro de uma mesma loja Zé Bonifácio, né, brigando com lá os imperialistas com os republicanos. E eu brinco muito. Olha, imagina como era o debate dentro de uma loja maçônica naquela época. Nossa. Hoje em dia, os caras não conseguem se dar bem num grupo de WhatsApp. Pois é. Hoje, se você levar, dependendo do discurso, vamos aí, a gente não gosta de entrar nessa parte partidária, mas olha as discussões, os debates que a gente vê na nossa Câmara. Não, é terrível. É triste. E a maçonaria conseguia, né, abarcar isso, e de uma maneira quase que anônima, né? Na verdade, não chamava para si as luzes. A ideia é essa, é mostrar que, assim, a maçonaria, todo mundo acha que é uma sociedade secreta. Assim, nunca foi. Ela é discreta, e cada vez menos, em alguns casos. Mas o nosso papel é, inclusive, mostrar, olha, dá para fazer isso que vocês estão brigando, saindo aí no soco, na malcriação, no xingamento, na agressão verbal ou física, às vezes, para um diálogo de ideias. Claro. Né? A gente consegue construir, a gente já teve exemplo disso. Muito mais produtivo, né? Eu acho que todo mundo ganha. E, às vezes, na economia de discurso também. Se você está num ambiente que você sabe que está consolidada uma ideia, não adianta você ficar martelando. Você está gastando energia, vai gastar energia boa em outra coisa. Sim, sim. Né? Então, o papel da maçonaria é essa, de forma tentar ser um exemplo. E aí,
guardadas as devidas proporções. Eu sei que às vezes o pessoal comenta, né, nas nossas postagens, mas fulano é maçom e ciclano é maçom. Olha, em toda instituição você tem bons exemplos e maus exemplos, mas todos são exemplos. Sim, verdade. Todos são exemplos. São exemplos a seguir ou exemplos a não seguir. De qualquer maneira, é um aprendizado. Uma referência positiva ou negativa. Mas você vai aprender. E isso em todas as entidades, em todas as áreas, em tudo que é lugar, você vai ter bons e maus exemplos, mas não deixa de ser exemplo. É verdade. Joel, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, falando um pouquinho da importância do associativismo, em especial dentro da maçonaria, né? Que já tem esse viés de um olhar pelo outro, né, torcer pelo outro, estar junto com o outro, porque isso eu acho que seria o mínimo que você faz dentro de uma sociedade, você torcer para que o outro progrida, esteja bem, porque todos nós estaremos bem, é uma coisa que soma, né? Não adianta, quando a gente fala viver em sociedade, falamos de colaborativismo. Sim. Eu até achei que a gente teria uma grande mudança na nossa sociedade depois da pandemia. Porque todo mundo falava de colaborar, de ajudar, era o vizinho que ia comprar uma coisa e deixava na porta daquele que não podia sair, coisa e tal. Eu falei, olha, temos uma coisa muito ruim acontecendo no mundo, mas talvez seja por um aprendizado, seja aí um momento de mudança. E eu digo o seguinte, o associativismo, tanto na maçonaria, primeiro que o nosso exemplo é de querer colaborar, de ajudar o irmão, do apoio. Todo mundo fala, mas o maçom só se ajuda. Olha, a partir do momento que você ajuda um irmão a prestar um projeto social, uma atividade social, você está ajudando a sociedade. Claro. Mas o associativismo, não só empresarial, como profissional, eu sou um grande crítico da minha profissão, porque muitos só reclamam, e isso é geral, a gente vê, infelizmente, o associativismo está perdendo muito. Eu acho que em todas as associações a gente tem perdido membros. Os quadros estão sendo reduzidos. Por quê? As pessoas cada vez mais estão pensando em si. É o imediatismo. No imediatismo, exatamente. O grande problema hoje é o imediatismo, achar que as coisas se resolvem de uma hora para outra e estão deixando de colaborar. E quando a gente ajuda, a gente colabora, por exemplo, se eu sou dono de um restaurante, se eu trabalho numa associação e no meu bairro tem empresa, tem loja, se eu não ajudar, não participar com que eles se desenvolvam, eu não vou ter cliente para o meu restaurante. Claro. Né? Então, é importantíssimo. Você profissional da engenharia, da arquitetura, você empreendedor, você dono de empresa, de indústria, procure as associações. Porque, infelizmente, percebam, as associações, o associativismo, as pessoas que trabalham de graça ou às vezes pagam para lá trabalhar, têm reduzido. Olha, será que não é uma coincidência que essa redução desses quadros não tenha piorado a forma de governar, as políticas públicas, muito provavelmente, o atendimento às necessidades daquela região ou daquela classe ou daquele mercado ou daquelas empresas? Porque as pessoas deixaram de conviver, de se ajudar, de se apoiar, passaram a ter o imediatismo, só vou pensar em mim, achando que aquele lucro momentâneo vai resolver para ele o resto da vida, e nem sempre. É verdade, concordo. Então, participem das suas associações, quem não faz parte, procure saber, dá um Google aí, tá facinho. E eu recomendo que participe, você vai poder fazer muito mais negócio, e negócios saudáveis, onde todo mundo quer que você cresça. Confiáveis, né? Muito mais confiáveis e saudáveis, porque ali tá todo mundo querendo que todo mundo cresça, porque se todo mundo crescer, cada vez você cresce mais. Eu acho, a gente fala do crescimento sustentável, né? Sem dúvida, é importantíssimo. E é isso que perpetua, né? Que fica no tempo, né? Senão é uma coisa só instantânea. E quem quiser saber mais sobre a OMG, é www.umg, de União Maçônica Guarulhense.ong, é ONG, não é org, é .ong, ONG.br. Entra lá, pode mandar uma mensagem, a gente entra em contato. Se quiser conhecer União Maçônica Guarulhense, @União Maçônica Guarulhense, tudo junto. É macônica, né? Não dá macônica, porque não tem acentos. No Instagram, sigam a gente lá que vocês vão ficar sabendo das nossas atividades, nossos projetos, nossos eventos sociais, as nossas festas. A gente faz uma festa bem legal. Vou trazer para vocês um convite aqui também. Prazer. Da nossa festa junina, que vai ser agora dia 6 de junho, que é uma grande festa, justamente uma festa que dá para levar a família tranquilo, sem problema.
Vai ser bem legal. Entrem lá, vocês vão saber muito mais sobre a gente. E obrigado mais uma vez pelo espaço. Joel, eu que agradeço a sua presença, informações importantíssimas para a sociedade, né? Desmistificando um pouquinho certas coisas, porque, infelizmente, as pessoas que não conhecem procuram falar mal sem conhecer, né? Como tudo. Conheçam, né? Exatamente. Olha, não precisa gostar, mas às vezes ter informação já ajuda. Já ajuda bastante. E é isso. Mais uma vez atingimos nosso propósito. A ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica. Se você quiser ter informações da ZEC, é azec.org.br, vá lá no nosso site e, né, saiba um pouquinho mais do que faz a ZEC e também a FIGNIMESP, essa importante instituição de ensino de Guarulhos, que é uma grande parceira da ZEC e há muitos e muitos anos, há muitas décadas, vem produzindo profissionais de altíssima qualidade para toda a sociedade. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais.